Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui ó, iniciando mais um vídeo aqui no canal e espero muito que vocês gostem. Iniciando aqui o diário do bebê. E eu vou falar um pouquinho de cada coisa aqui do que tem acontecido, das mudanças, do desenvolvimento dele, né? Então vamos lá. Bom, eu vou começar aqui falando sobre peso, tá? Bom, eu tô aqui com uma colinha, tá, gente? Porque senão eu ia esquecer, muita coisa pra falar. Então, gente, é o seguinte. Ele estava na primeira consulta dele, com 2 meses, né? Ele estava com 56 centímetros, pesando 5 quilos e 410, tá? Ele está com 3 meses agora, mas não teve consulta, então não teve como eu ver o peso dele atualmente, né? Por causa do conta do que está acontecendo, não tá tendo consultas. Então, gente, assim, pelo que eu tô vendo, assim, ó, ele tava com 5,4 kg, ele deve estar mais ou menos com 6 kg e alguma coisa. E de comprimento, ele tava com 56 centímetros. Eu acredito que ele esteja com 60 centímetros, 58, não, calma aí. Uns 58 para 60 centímetros, tá, gente? É mais ou menos isso, tá, gente? Eu não tenho tanta certeza assim, tá? Mas é por aí. Bom, gente, sobre as consultas, falando agora sobre as consultas. Bom, gente, a consulta ele teve 2 até hoje, tá? Uma no primeiro mês e uma no segundo mês. Cada vez que eu vou dar vacina nele, eu pego remédio. Então, toda vez quando eu vou dar vacina, eu sempre pego um remedinho de cólica, remedinho pra dor e febre, no caso de vacinas. E também pomadas de assadura. Bom, gente, sobre as vacinas. Deixa eu só pegar ele ali, porque tá na hora dele mamar. Peguei ele aqui pra dar a mamadeira dele, mas eu vou falando com vocês assim mesmo, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Então, gente, em questão das vacinas, o que acontece? Ele tomou as vacinas direitinho no primeiro mês, no segundo e agora no terceiro. A do segundo mês ele tomou 3 vacinas e uma que é aquela gotinha. E quando ele tomou essas vacinas, olha como ele tá, gente. Olha como ele tá, gente. Olha a roupinha do neném. Olha como tô, gente. Tô de sorte, sem meinha. Porque tá calor aqui, tá calor. Então, gente... Então, ele tomou essas 3 vacinas e a gotinha, tá? As reações foi o seguinte. Ele teve febre, durou somente 24 horas. Ele teve febre e a febre ia e voltava. A noite toda assim, desse jeito. Desde o momento que ele tomou a vacina. E ele sentiu assim dor, mas não era aquela coisa de ficar chorando sem ser consolado nem nada. Ele chorou, mas foi bem pouco e graças a Deus depois de 24 horas já tava bem. Então ele sentiu um pouco de dorzinha e aí eu fiz a compressa e beleza. Bom, nesse terceiro mês ele tomou apenas uma vacina, que é para meningite. E essa vacina ele não teve absolutamente nenhuma reação. Teve alguns cuidados assim, né, para não doer nem nada. Dei o remédio para prevenir. Ele quis dar um pouquinho de febre, mas acabou nem dando, graças a Deus. Então, assim, foi bem tranquila essa vacina dos 3 meses. E em comparação com as outras, no segundo mês, quando ele foi tomar, ele chorou um pouco, mas depois passou também. Já nesse último mês, ou 3 meses, né? Ele tomou a vacina e não sentiu, assim, ele só sentiu a hora que picou, assim. E aí ele nem chorou, gente. Ele só deu um gritinho assim na hora e parou. Na hora que tirou a agulha já era, parou, não chorou mais. E aí foi super tranquilo esses 3 meses, não teve choro nem nada. Então, assim, foi bem tranquilo, tá? Bom, e essa vacina, né, dos 3 meses também, as reações dela durou praticamente 12 horas, assim, não teve outras coisas.
Bom, gente, nesse segundo e terceiro mês, vocês que acompanham meus vlogs aí, vocês viram que ele andou perdendo bastante roupinha. Ele perdeu aquelas e teve bem mais que ele perdeu, que eu não mostrei pra vocês, mas perdeu muita roupinha. E ele praticamente já tá usando M e G. E as M, gente, tá assim, apertada. Então ele praticamente já vai pro G esse mês. Cólicas, gente, cólicas ele não teve. Algumas vezes eu desconfiei e dei o remédio. Sempre que eu vejo que tá querendo doer ou que tá com gases ou alguma coisa assim do tipo, eu já dou o remedinho, né? Pra evitar qualquer coisa. Mas assim, cólica eu não lembro dele ter tido, tá? Então, assim, acho que foi super tranquilo em questão disso, tá? Fraldas, gente, vocês viram aí nos acabados, tá? Ele passou a usar fralda M a partir já do segundo mês. Então, bateu o segundo mês, ele já mudou do P para o M, tá? E, gente, eu vou deixar aqui a quantidade de fraldas que ele usou nesses 3 meses aqui embaixo, tá? Porque eu esqueci de marcar, mas aí na edição eu coloco o tanto de fraldas que ele usou nesses 3 meses, tá? Bom, gente, rotina do bebê. A rotina dele, assim, tá bem tranquilinha, tá? Bem tranquila mesmo. Ele tem costume de dormir em torno de umas 7, 8 horas da noite. Às vezes ele dorme antes e às vezes ele dorme depois desse horário. Mas quando ele dorme esse horário, geralmente ele acorda entre 5 e 6 horas da manhã. Graças a Deus, assim, ele tá bem tranquilo mesmo. Ele dorme a noite toda. Ele não... a fase dele ficar acordando de 3 em 3 horas foi só o primeiro mês. Depois, assim, ficou super tranquilo na parte de dormir. Ele dorme a noite toda, gente. Sem brincadeira. E aí, geralmente, ele acorda às 5, 6 horas. Ele já chegou a acordar até 7 horas. E aí, é super tranquilinho. Daí, durante o dia, ele sempre quer a mamadeira dele de 3 em 3 horas durante o dia. E ele tira uns cochilos em torno de 1 hora, assim, sabe? 1 horinha ele tira uma cochilo. Bom, gente, por exemplo, se ele acorda às 7 horas, ele vai dormir só lá para umas 10, 11 horas. Isso se a gente estiver quietinho, não fazer barulho nem nada, ele acaba dormindo sozinho, gente. A maioria das vezes ele dorme praticamente sozinho, eu não preciso ficar balançando ele nem nada. É uma outra vez que eu preciso fazer ele dormir, né? Mas é bem tranquilo, gente. Por enquanto tá bem tranquilo. Tomara que fique assim. Agora tá ficando assim mais complicadinho, mais difícil pra entreter ele, né? Aí eu coloco ele pra assistir desenho, igual ele tá assistindo agora ali. Mas ele fica ali um pouquinho, daqui a pouco ele já cansa e já quer ficar mais sentadinho, mais em pezinho assim, sabe? No nosso colo. Quer ver outras coisas. Então, assim, agora ele tá mais espertinho, ele não quer ficar na mesma posição, né? Do mesmo jeito. Também imagina, né? A gente ter que ficar deitado o tempo todo é cansativo, né? E o banho dele, geralmente, ele toma 2 banhos, que é um de manhã. Geralmente, quando tá muito calor, ele toma umas 8 horas da manhã. Se tá frio, ele toma lá para umas 11 horas, meio-dia. E depois à tarde, em torno de umas 6, 7 horas. Vai variando. Se tiver muito frio, e às vezes eu acabo dando só um banho só e assim por diante. No banho, gente, ele também assim, ele é assim. Ele só chora se ele tiver com fome ou se ele estiver cansado da posição dele. Mas pra trocar fralda, se ele tiver com a barriguinha cheia, troco fralda tranquilo, dou banho nele tranquilo. Faço tudo assim super tranquilo, que ele não chora pra nada. Agora, se ele tiver com fome e a gente for trocar a fralda, ele abre o choro, que só por Deus. E nessa fase, eu coloquei aqui algumas coisas que ele tá fazendo, assim, a evolução dele, tá? Ele descobriu a mãozinha dele, tá? Acho que no segundo mês ele já meio que descobriu, já fica pondo a mão na boca. Agora, no terceiro mês, ele fica olhando pra mão, né?
Ele já pega as coisinhas e coloca assim na boca, tipo o paninho, ele puxa assim, coloca. A chupeta ele puxa assim e coloca também. Ou tira também, né, no caso. Caiu um pouquinho de cabelo dele nesse segundo mês. No segundo mês e meio, assim, mais ou menos. Mas assim, caiu bem pouquinho mesmo que eu percebi. Bom, ele já tá assim, levantando as perninhas, assim, tipo, só pra cima mesmo, assim. E isso ele não fazia, então a partir dos 2 meses, assim, ele já começou a erguer as perninhas, tá? As gargalhadas também surgiu no segundo mês. No primeiro mês dava aquelas risadinhas, mas era coisa dele mesmo. Agora a gente faz qualquer gracinha pra ele, dá umas gargalhadas, ele fica rindo. Também ele conversa muito, gente. E se ele acorda às 5 horas da manhã, ele quer ficar conversando. Aí ele fica fazendo uns barulhão aqui no quarto aqui. E aí quase que a gente não consegue dormir mais. Ele também, ele fica assistindo TV. Desde assim, digamos, do primeiro mês que ele começou assim, ver as coisas assim, parar e prestar atenção. Foi a partir de mais ou menos um mês e meio. E aí ele fica olhando, prestando bastante atenção na TV. Se a gente passa perto e vai pro outro lado, ele olha. Se a gente pega o chacoalhinho e balança, ele olha também. Então, assim, ele tá prestando muita atenção nas coisas. Ele também, gente, fez uma coisa assim que eu falei, meu Deus. No segundo mês, eu tinha colocado ele pra dormir com a barriguinha assim pra cima. E aí passou uns minutinhos que eu sempre tô de olho. Quando eu coloco ele na cama às vezes, né? Coloco ele na cama às vezes coloco no berço. E aí nesse dia, na verdade, foi o meu marido que colocou ele em cima da cama. E aí ele tava com a barriguinha assim pra cima. Quando eu fui olhar, passou uns minutos assim, ele dormindo. Quando eu fui olhar, ele tava com a barriguinha pra baixo assim e dormindo lá. E eu falei, gente, já virou já a primeira vez com 2 meses. Mas depois dessa vez ele não virou mais. Agora ele só fica assim, tentando virar assim pro lado. E ele tem uma força assim, que ele se joga. E aí se ele ficar na cadeirinha, tem que ficar prestando muita atenção, porque senão a cadeirinha vira. E aí depois eu vou até explicar uma coisa pra vocês, o que aconteceu comigo. Mas isso vai ser pra um outro vídeo, tá, gente? Beleza? As coisas mais usadas nesse mês. Bom, vocês viram aí o acabados do terceiro mês, né? Fralda é o que ele mais tem usado. E ele usa muita fralda mesmo. Em questão de sabonete, eu acredito que rende muito. Sabonete em barra, pra mim, assim, na minha opinião, rende em torno de uns 3 meses. Porque já vai fazer 2 meses que eu tô usando a sabonete em barra e ele tá inteirinho. Então, eu acho que ele vai durar muito tempo. O líquido acabou em 2 meses, acabou o líquido. E aí eu tenho um líquido também, só que daí eu guardei ele pra deixar pra quando for viajar, porque é mais prático, né, na viagem. Então eu deixei ele pra viagem. Agora ele tá usando o shampoozinho da Johnson's e o sabonetinho da Pompom, esses assim, tá? Bom, gente, as coisas que ele tem mais usado é o ninho, tá? Eu vou colocar aí uma foto pra vocês verem o ninho. O chacoalhinho, que ele não sei onde ele tá, mas vou botar aí a foto também, tá? Bebê Conforto, é esse aqui, gente, que eu já tinha mostrado pra vocês. Ele é muito útil, gente, muito útil mesmo. Eu vou pro culto, eu coloco na cadeirinha e aí eu fico tranquila assim no culto, não preciso ficar o tempo todo com ele no colo. Eu vou almoçar, eu coloco ele na cadeirinha e aí fica perto de mim. Caso ele quiser chorar, eu dou uma balançadinha assim e ele acaba dormindo. Então é super prático isso aqui. Sem falar que você pode sair no carro e colocar ele, né? Que é o bebê conforto. Canguru, eu usei ele muito assim. Usei bastante assim. Toda vez quando eu saio, eu coloco ele. Eu achei mais prático pra sair, pra andar no centro da cidade. Muito bom mesmo. E eu não usei tanto assim porque por causa de conta do que tá acontecendo aí, a gente não tá saindo de casa, né? Mas senão eu estaria usando até agora. E eu achei muito prático e pra mim, assim, eu acho que eu recomendo, assim, ó. Porque é muito bom, entendeu? A alimentação dele agora, como vocês
Não sei se eu falei pra vocês, mas vou aqui falar. Se eu falei, eu vou falar aqui de novo. Ele não está... deixa eu pegar aqui. Ele não está tomando mamadeira, tá? Ele não está tomando leite do peito. Porque, gente, eu tinha leite, mas aí ele não pegou. E agora, infelizmente, tá acabando o leite. E aí já era, né, gente? E eu tentei comprar 2 bombinhas. Eu tinha uma. E aí eu comprei outra e, assim, não que ela seja ruim. Mas eu não consegui me adaptar, não consegui tirar, enfim. E aí, agora tá acabando, agora já era. Ele toma uma mamadeira dessa aqui, ó. Com 240 ml. Inteirinha aqui, gente. Tá? E ele tá tomando fórmula. Somente fórmula. E a água ele também não tá tomando por enquanto. Ele vai começar a tomar água. Eu cheguei a dar algumas vezes, mas aí eu perguntei pro pediatra dele. E ele falou assim que era bom começar a dar água pra ele somente a partir dos 4 meses. A água tem que ser filtrada e fervida. E aí eu optei em fazer o que me pediram, né? Eu já não tava querendo dar água. De vez em quando eu dava porque as pessoas ficavam falando pra mim dar e tal. E aí eu dava por esse motivo, mas muito raro. E aí depois que o pediatra falou pra não dar, eu decidi não dar mesmo, só começar a dar a partir dos 4 meses. Então, por enquanto, ele só mama fórmula mesmo, tá, gente? E é isso que tem sido a alimentação dele. A partir dos 4 meses, eu vou começar a dar água. E eu vou começar a dar também alguma frutinha, tá? Mas aí eu vou mostrando pra vocês nos outros vlogs, vou mostrando pra vocês a primeira papinha dele, a primeira frutinha. Aí eu vou mostrar pra vocês a reação dele e se deu certo. E é isso, gente. Mas é isso, gente. Esse foi o diário dos 3 meses dele. Com 6 meses dele, eu volto aqui pra fazer mais um diário pra vocês, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal, tá? Deixe seu like pra fortalecer. Compartilhe esse vídeo pra mamães de primeira viagens. E é isso, gente. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!